Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. O Núcleo de Promoção da Filiação é uma estrutura existente dentro do Poder Judiciário com o objetivo de fazer o reconhecimento de paternidade de filhos nascidos basicamente fora do casamento. A coleta DNA é feita de uma forma bastante simplificada. Nossos funcionários são treinados para fazer a coleta a partir da saliva. Sendo positivo, será feito o registro dele para que ele possa obter todos os direitos decorrentes da filiação. Atendemos também a uma população de mais de 80% das pessoas sem renda ou com renda inferior a um salário mínimo. E todos os procedimentos do núcleo, eles são gratuitos. Nós trabalhamos com as informações dos cartórios, trabalhamos com a demanda das escolas, buscando os alunos sem paternidade reconhecida. Temos a demanda espontânea, todas as maneiras possíveis que a gente possa promover a filiação, lá nós estaremos. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Alô, meus amigos, mais um Almoçando com a Notícia. Que coisa boa no Yacht Clube Pajuçara. Esse Yacht Clube que vai ficar cada vez melhor quando chegarem as obras que vão mudar a feição do Yacht Clube. Vai ser alguma coisa de maravilhoso para a cidade. Um hotel, 5 estrelas, lá naquela ponta, e todo o clube, outro clube. Vai ser alguma coisa fantástica. Meu amigo Moacir Albuquerque, de garra, ele que é o Comodoro, muita garra, está fazendo isso e vai fazer para valer. E as obras começam já, não tem problema nenhum. Vamos continuar com vocês, sempre. Estão estranhando, é? Realmente, eu não faço o programa com gravata, né? E olha, uma gravata amarela, de um amarelo diferente. Você já adivinhou, né, que eu estou homenageando o Maio Amarelo. Sabe o que é o Maio Amarelo? Olha, ontem eu assisti a uma solenidade. Ontem, que eu digo, no dia da gravação de hoje, ontem, ou seja, na terça-feira. Uma solenidade espetacular no Palácio, com o Detran à frente, dizendo o que é o Maio Amarelo. E o Maio Amarelo precisa ser aplaudido, respeitado, e essa é a minha homenagem, porque essa gravata amarela, ela foi distribuída a várias pessoas que lá estavam, e pedindo inclusive a essas pessoas que se fizessem presentes nos acontecimentos com ela. Imagine quando o acontecimento é reunir o nosso Detran aqui, à frente o meu querido Antônio Carlos Gouveia, para mim o Cacá. Tudo bom, meu amigo? Uma maravilha, agradecer demais essa oportunidade, cumprimentar os telespectadores, apresentar aqui essa equipe maravilhosa do Detran, que necessariamente são os grandes responsáveis, os grandes timoneiros de todo esse processo de transformação que a gente tenta fazer e trazendo nesse propósito do Maio Amarelo o compromisso pelo comprometimento. Não adianta nada você ter um movimento, e eu digo sempre que o Maio Amarelo é muito mais do que um movimento, é muito mais do que uma ação, é muito mais do que qualquer outra situação que congregue pessoas. É um propósito, e um propósito que gere o compromisso justamente das pessoas mudarem comportamentos. Nós temos aqui o Antônio Monteiro, que teve uma participação efetiva
em ações lá atrás através da Lei Seca, mas hoje fazendo um trabalho através do Plano de Segurança Viária para o motociclista, trazendo e realçando uma série de modificações no comportamento desse motociclista. Nós temos aqui o Renan, um servidor abnegadíssimo, mas um especialista com doutorados e vários cursos que traz na sua especificação a possibilidade de trazer para o Detran grandes projetos. Nós temos a Ana Gleide, que faz um trabalho junto com a coordenadora da Detran, Ana Buarque, diferenciado, humanizando, mas trazendo esse contato pessoal e vinculando as pessoas de uma forma efetiva. Nós temos a nossa querida Laís, que é a nossa também, que ajuda bastante, coordenadora da parte publicitária, se eu posso assim dizer, da Ascom do Detran, a quem tem um papel estratégico importantíssimo para tudo isso. E tem nessa mesa o nosso estimadíssimo e querido Tenente Emanuel, que faz, através da Lei Seca, a grande bandeira. Não conheço ele, não. A bandeira que traz toda uma referência. Será que o meu público telespectador não conhece? Mas de certeza, já ouviram bastante, porque o Tenente, através da Lei Seca, tem um papel estratégico de gerar mudança de comportamento, fazendo com que a Lei Seca tenha estrategicamente muito mais do que uma ação, tenha também um propósito pedagógico de orientar, de fazer capacitação das pessoas, quer seja através das universidades, das faculdades, do interior do Estado, e muito mais do que punir. Então, a Lei Seca hoje do Estado de Alagoas merece toda a redenção, merece todos os cumprimentos, porque ela faz esse trabalho também estratégico de salvar vidas. Você tocou num assunto aí, meu querido Cacá, que para mim é fundamental. No dia que o Brasil aprender que em todos os níveis a educação vale muito mais do que a punição tem que existir. Mas a educação do cidadão, do garoto, da garota, do homem adulto, e eu acho que vocês estão fazendo isso. Vocês estão levando a educação à população sobre esse aspecto. A Lei Seca tem sido, assim, um símbolo de educação. E eu vi alguns números apresentados ontem, mostrando o decréscimo de acidentes no trânsito por bebida alcoólica, enfim, uma série. Isso é educativo, isso é maravilhoso. E maravilhoso no aspecto, no contexto de que você traz por trás disso salvar vidas. O que adianta você ter uma faixa de pedestre se o cidadão nela não utiliza e atravessa fora da faixa do pedestre e é atropelado? O que adianta você ter uma faixa de pedestre que o cidadão atravesse dentro dela e seja atropelado porque o condutor não respeita? Então, isso é um efeito vinculante de várias e várias ações, onde necessariamente as campanhas publicitárias, e essa que está na mídia agora do Detran, traz, na gentileza, uma questão de responsabilidade também. E a gente diz sempre que mudar comportamentos, você tem que ter isso. Pessoas compromissadas, mas vinculadas a um propósito de você ser mais um do trânsito, respeitando o limite do outro. Por isso que a campanha do Maio Amarelo, e eu agradeço demais a você, um amigo queridíssimo a quem eu gosto de externar sempre o bem-querer, a minha admiração a você, cumprimentar todos que fazem o Yacht Clube Pajuçara, de permitirem que a gente possa estar aqui, cumprimentar o seu pessoal de apoio, que são pessoas abnegadíssimas e dedicadas para proporcionar à população alagoana e ao resto do mundo, através do YouTube, a divulgação do que é o Almoçando com a Notícia, onde você, com muita responsabilidade, traz temas diários, mas temas que necessariamente remetem nas pessoas, e eu tenho certeza que os seus ouvintes, a partir de uma entrevista como essa, os seus telespectadores vão entender a necessidade do que é o compromisso pelo comprometimento, mas o qual é o orgulho de você usar necessariamente uma gravata amarela. A ONU, as Nações Unidas, desde 2010, que vem estimulando que os países no mundo trabalhem eixos de mudança de comportamento e ações dos órgãos de trânsito para diminuir esse número trágico que é o número de referências para os acidentes. Mata mais do que a guerra. Mais do que a guerra. Mais do que a guerra, para você ter uma ideia, as estatísticas no nosso país, entre de 19 e 29 anos, se morreu mais jovens, se morreu mais pessoas em 19 de acidente de trânsito do que de câncer ou de qualquer outra situação. Então, é uma situação que representa justamente isso. E por que o Maio Amarelo? Não é o vermelho do proibido, nem é o verde do permitido, é a atenção. É o alerta. O feedback aqui é justamente o alerta da atenção, da necessidade das pessoas ficarem focadas nisso. Muito bom, viu? Muito bom mesmo. Antônio Monteiro, que prazer receber você, que é o chefe de segurança de trânsito do nosso Detran Alagoas e que já me deu a honra algumas vezes. Tudo bem, Monteiro? Tudo bom, meu amigo. Que bom estar de volta aqui, poder falar um pouquinho para o seu público dessa, como o Cacá coloca, da tentativa de mudar o comportamento, né? Exatamente. Sair daquela ideia de Detran, de cartorial, de emitir carteira de motorista, emitir a documento de veículo, sair daquela questão somente de multar, mas trazer toda uma ideia e uma mentalidade de mudança de comportamento, trazer projetos, trazer estudos científicos da mudança do comportamento. Como a gente coloca que esses números são verdadeiras guerras, né? O plano de segurança viária para motociclista, que inicialmente ele foca em Arapiraca, a gente coloca, recebi ontem uma mensagem de um grupo de médicos lá, bateu 74%
do atendimento da emergência somente para acidente de moto. Então, cada 4 pacientes, 3 do hospital são acidentes com moto. Então, o câncer de mama, a dengue, né, as outras doenças que existem, todo o hospital está sendo ocupado apenas pelo acidente de moto. Então, são números alarmantes. Um pesquisador que esteve aqui conosco, ligado ao USP, mas da Noruega, ele coloca que no carnaval teve 1,8 acidentes por hora. Se fosse qualquer tipo de doença, a cidade estava interditada e todo mundo usando máscara. Não tenha dúvida. Mas como é acidente, não é acidente. Agora você tocou um ponto, viu, Monteiro, que eu sempre me bato sobre isso. Todas as vezes que eu entrevisto algum de vocês, o Emanuel sabe, eu toco nesse problema da moto. O problema da moto também precisa ser, além de fiscalizador, ele tem que ser também profundamente educacional. As pessoas não sabem usar uma moto e eles são provocadores de acidentes no trânsito. Eu estou errado com essa palavra, não? Não, está certíssimo. O percentual do hospital mostra que 60% dos acidentes são queda. Isso. Tá? Queda de moto. Então não é a colisão, não é o atropelamento, é a queda. E a queda, às vezes, muitas vezes, as próprias operações de Emanuel estão mostrando isso, que cerca de 25% dos abordados são inabilitados. Inabilitados? Inabilitados. Muito 25% bem. dos abordados. Agora, então, esses assim, que são abordados e que são inabilitados, eles estão trabalhando como motoboy para alguma empresa? não Porque como é muito importante motoboy, a gente porque verificar isso. é isso que muitas vezes a gente acha que é o motoboy, o mototaxista em alguma situação, e muitas vezes não. O acidente, 50% dele acontece na zona rural, na parte interior. Então são áreas que não tem o asfalto muitas vezes, Muito bem. não tem nenhum tipo de sinalização. A educação, o problema dele não ter habilitação está um pouquinho mais atrás, ele é analfabeto. Ele anda de pé descalço, Ele anda de pé sem descalço. capacete. Então, assim, Eu vejo isso na estrada. é um problema, o PSVM ele trata isso de forma bastante ampla, com o apoio total que a gente Muito tem bom. da Aninha, da equipe dela da Edutran, porque assim, ele vai um pouquinho mais atrás, não só de fiscalização, não só de alcoolemia, não só de descumprimento, mas ele tem esse problema do analfabetismo, né? A Aninha, com a equipe dela, fez uma parceria com a Secretaria da Educação para trabalhar o EJA. Porque nada adianta você cobrar dele, exigir dele a habilitação, se ele não tem, se ele sabe nem ler, como é que a gente vai cobrar a habilitação dele? Então, assim, o programa ele é mais amplo, porque ele vai com a equipe da Aninha, foi lá, fez uma reunião com eles lá, fez uma parceria com a Secretaria da Educação, foi para as escolas, foram 970 alunos em 40 dias assistiram a palestra da conscientização, para trabalhar na cabeça deles, que não é a questão do guarda, Então, não é a deixa eu fiscalização, mas a aproveitar segurança sua da vida dica, dele. Porque o primeiro bloco eu vou apresentando todo mundo, e você falou na Aninha, na Ana Gleide, Ana Buarque. Ana Buarque, que é a chefe de educação para o trânsito. Tudo bem, Ana? Como vai você? Tudo bem, vou bem. Olha que responsabilidade grande, hein, Ana? Nossa, né? Não, de todo mundo, sem dúvida alguma. Nossa. Sem dúvida alguma. Eu ontem vi uma coisa interessante lá na apresentação que vocês fizeram, que me reportou há 30 anos atrás, quando eu, na cidade de Campina Grande, eu fiz um evento chamado Cidade das Crianças. Há 30 anos atrás. Era uma cidade com a igreja, a pracinha, mais isso, mais aquilo, etc., e com o trânsito. E fazia as crianças andarem por ali com sinal de trânsito, com semáforo. Estou falando de 30 anos atrás. Eu vi isso. É preciso estabelecer educação desde o princípio, Ana? Sim, a educação para o trânsito, ela tem que começar desde o ensino infantil. Eu também acho. Né? Porque eu vou formando aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto a vir ter uma maior educação, porque nós sabemos que os acidentes de trânsito ocorrem muito pelo comportamento do condutor. É quando ele faz ingestão de bebida alcoólica, é quando ele usa o celular, ele avança o semáforo, ele faz uma ultrapassagem em um local proibido. E quando você falou aí da cidade para as crianças, já tem o projeto, né? Agradecemos ao Cacá, dessa cidade para crianças que vai ter lá na sede do Detran. Domingo, nós tivemos uma cidade para crianças no Shopping Pátio. Foi, exatamente, que foi mostrado na fotografia, não foi essa? Foi essa mesmo. Muito bem. Foi essa. Muito bem. E a educação para o trânsito é tudo. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Cada tema que vocês têm, a gente vai estendendo e daqui a pouco não pode, tem que passar por todo mundo. Vamos passar por todo mundo. Ô, Ana, me diga uma coisa. Você acha que no futuro o próprio Detran poderá instituir uma escola, realmente uma escola de trânsito? Na verdade, também é outro projeto do Detran. Oh, é coisa a EPETRAN. boa. É a Escola Pública Oh, que de maravilha! Trânsito, tá?
esse é mais um projeto que nós temos no Detran. E o que eu me preocupo muito é com realmente o comportamento não só dos condutores, mas da família. É quando esse pai, essa mãe, permite, né, que um adolescente de 14, 16 anos, ela tenha um veículo para ir para a escola, para passear, onde ele é inabilitado. Né? E eu também me preocupo muito com as cinquentinhas. Porque, Não tenho como dúvida. o Antônio falou, a maioria eles são o quê? Analfabetos. Mas que a zona rural, o boi, o cavalo, ele foi substituído pela cinquentinha. Né? E aí Engraçado, não tem... você falou uma coisa interessante que eu também assisti por esses dias, não sei se num Globo Rural da Vida onde foi, onde as cinquentinhas, as motos de um modo geral, elas estão substituindo o cavalo que toca o boi, tangendo o gado. Meu Deus do céu, onde é que nós vamos parar? Daqui a pouco tem boi andando de moto por aí. Mas não é possível um negócio desse, não é? Apesar que nós colocamos que Olha, tem coloque o microfone alguns assim, motoristas isso. que são considerados verdadeiros animais, né? Ah, não tenha quando dúvida. não respeita, Não tenha dúvida. respeita o próximo. Irracionais, Pois é, irracionais. porque é a falta de respeito, né? O trânsito ele é um convívio social. Eu saio, eu fico falando assim, eu vejo quando é Você entra estacionado, no assunto que você quiser, a hora que você quiser. Né? quando é estacionado veículos em espaço do cadeirante, em espaço do idoso, está lá a sinalização, mas ele não tem essa educação. Será que ele não conhece? Conhece. Ele Mas conhece, ele desrespeita. ele sabe. Ele sabe. Existem dois tipos de condutores. Aquele que não tem o conhecimento e aquele que tem o conhecimento, mas não coloca em prática. Então, o segundo eu considero E nem pior. é muito pior. Muito pior. Muito pior. E nem passa adiante. É. Meu querido Emanuel, eu acho que o presidente quer entrar em algum assunto aí. Só um registro para dizer Por que favor. nesse contexto do que a Ana Buarque Pega o colocou, microfone. o Detran de Alagoas enalteceu muito a preocupação com este condutor e, através da Edutran, desenvolveu-se um projeto do aulão. O aulão é uma motivação para as pessoas que vão fazer a banca examinadora do Detran, são reprovadas, e através da Edutran e com a coordenação da professora Ana Buarque, ela inclusive fazendo e ministrando essas aulas, a gente consegue resgatar, e a maior alegria é que de 90% das pessoas que fazem o aulão passam. Então você veja como o Detran consegue Muda a fazer coisa. conceitos de responsabilidade Isso. no trânsito, mas também revisando não só a legislação, como o fator psicológico dele quando vai se ver dentro de um carro. Muito o mundo bem. moderno traz um carro inteligente. O carro aperta-se no botão, ele praticamente estaciona só. Mas não adianta nada você Não. ter toda a tecnologia se você não tiver por trás um cidadão que Não saiba tenha efetivamente dúvida. dirigir. Que seja consciente no E aí, assunto. com isso, eu já quero convidar todos os alagoanos que estejam desse programa assistindo para que no dia 27, o Detran de Alagoas e a Edutran vai fazer um grande aulão nas salas de cinemas do Shopping Maceió. Muito bom. É uma oportunidade interessantíssima Muito bom. de quem quiser ter curiosidade, até ver como funciona esse projeto pedagógico, participe, Olha porque que será no dia de beleza. sábado Toquei para no mostrar ponto que nevrálgico, o Detran ó. está cuidando, está se preocupando com as pessoas indo. Ela não tem custo nenhum, é só o cidadão entrar no site, faz a sua matrícula e se não conseguir, porque as vagas vão enaltecer, já pode aparecer no Muito dia bom. que há uma disposição, inclusive, abrir uma nova sala e a gente fazer o aulão Agora eu de vou forma um simultânea. pouco mais além. Eu vou provocar um secretário de Estado. Importante. Vou provocar o meu querido amigo Luciano Barbosa, secretário de Estado da Educação. Rapaz, eu não digo que você coloque no currículo, porque realmente isso é uma outra história que demanda uma grande burocracia. Mas vamos abrir as escolas exatamente dos adolescentes, que é que está com o Estado, para que o Detran possa fazer aulas especiais nessas escolas. Interessantíssimo. O Detran de Alagoas está realizando, e realizou agora no dia 11 e 12, ou seja, quinta e sexta-feira, um seminário das educações no trânsito do país inteiro. E o feedback, ou como ponto também de discussão nessa situação, foi provocar o Ministério da Educação para que no ensino médio entre a matéria, ou entre no seu currículo escolar, a matéria trânsito. Para que justamente esse aluno, tendo Muito a bom. formação no primeiro e segundo ano científico, e terceiro, quando ele chegar na autoescola, ele não precise ter aquela carga horária Né, tal, porque tem perfeito. todo o monitoramento. Então, isso é um trabalho que é um trabalho de mudança de comportamento, você tem que envolver uma série de Lógico. fatores aí, mas o Detran de Alagoas está capitaneando e está avocando E isso outra como coisa, sendo por uma... mais teórico que seja, o aluno já vai para a prática com uma coisa muito muito boa. prática, e a vantagem disso é que dispensa ele ter que ter aquele tempo todo na formação da autoescola. O cidadão sai no terceiro ano científico, primeiro contato dele com o carro, principalmente no interior do estado,
quando chega ali em 40 horas, ele não vai conseguir resgatar De esse jeito processo algum. se ele já tiver desde o primeiro Eu ano vou de dizer um serviço. negócio a você. Se eu tivesse uma emissora de televisão na mão que fosse permitido se fazer coisas dessas, eu acho que o Detran estaria em primeiro lugar em aulas especiais para todos os públicos. Porque é essa educação que nós precisamos fazer para combater a mortalidade que está. Meu caro Emanuel, o cara que eu gosto, Emanuel Costa, o homem que é o coordenador da Lei Seca em Alagoas. Tudo bem, meu querido? Tá tudo Que bem. prazer receber você mais uma vez. Maravilha, é um prazer. Isso aqui é divulgação, é importante, né? A gente cada vez que está aqui conversando nessas emissoras, nesse programa seu que tem uma audiência maravilhosa, chegamos a atingir um público-alvo, que são aquelas pessoas que estão em casa, com as suas famílias. Com certeza. E que vai começar Formador de a opinião. mudança, exatamente. Começar a mudança de comportamento. Nada mais do que uma mudança de comportamento. A Operação Lei Seca, hoje, graças a Deus, já vem desde 2012 para cá, completando este ano 5 anos, é a preservação de vidas, salvando vidas, com parcerias com a Edutran, com a Aninha, com o Antônio Monteiro, enfim, toda essa parte geral do Detran, a gente consegue atingir algumas cidades. Hoje nós temos uma fiscalização forte, mas, sobretudo, indo para a parte da educação. E indo para o interior também. Interior do de Estado, muito Arapiraca, já. União dos Exatamente. Palmares, enfim, entre outras, levando não só a fiscalização, como também A palestras, educação. Nós temos um projeto maravilhoso, que é o Amigo da Vez. É um projeto que nós vamos aos bares, inclusive amanhã nós estamos seguindo para um bar aqui próximo, onde nós vamos levar a proposta de mudança de comportamento. Nós levamos o nosso amigo Luiz André, que ele é um amputado, onde ele perdeu... Eu vi ontem lá, eu vi lá na solenidade. Isso. O testemunho dele é importantíssimo. Maravilhoso. Emociona as pessoas, mexe com as pessoas. Por exemplo, hoje nós estamos numa grande faculdade com a palestra e ele vai junto conosco. Muito bom. Nós passamos toda a informação e no final ele dá o depoimento dele. Amanhã nós estamos na Secretaria Municipal de Saúde também levando a proposta. Muito bom. À tarde nós vamos seguir para outro local, enfim, sempre buscando uma forma para mostrar à sociedade que a objetivo do Detran, do governo do Estado, não é multar. É que as pessoas se conscientizem e mudem o seu comportamento. É verdade. Eu quero apresentar ao meu público telespectador uma pessoa que eu já disse a ele pessoalmente, que na solenidade que eu fui, eu fiquei impressionado com a maneira tranquila, com a maneira fluídica com que ele tocou uma explicação sobre o maio amarelo. É o assistente de trânsito Renan Silva. Tudo bem, Renan? Como vai você? Tudo bem, É um Geraldo. prazer enorme recebê-lo, viu? Muito obrigado, o prazer é meu. Você é, sem dúvida alguma, um homem de comunicação. Muito obrigado, fico Eu feliz nem pelo sei elogio. se você se formou, se fez curso, se não fez. Eu só sei que você tem o dom de passar para as pessoas com uma tranquilidade absoluta, aquela coisa assim que as pessoas ficam paradas ouvindo. Eu fiquei. Obrigado, fico muito feliz. Minha formação é arquitetura e urbanismo, né? Mas talvez eu tenha desenvolvido ao longo do tempo aí trabalhando com o Detran. A gente trabalha já com o processo de conscientização, de levar o conhecimento do trânsito para além do universo que ele tradicionalmente é debatido, né? As pessoas enxergam o trânsito meramente como um fluxo de pessoas e veículos de um lugar para o outro, mas na verdade ele está inserido num universo maior, o universo de planejamento da mobilidade e da cidade. Exatamente. Eu ia lhe perguntar exatamente sobre isso. Até onde os problemas do trânsito começam a diminuir quando os problemas da mobilidade começam a ser resolvidos? Olha, necessariamente o trânsito ele tem que ser visualizado dentro do universo da mobilidade e a mobilidade dentro do universo do planejamento de cidades. E as cidades foram os lugares que nós, seres humanos, escolhemos para viver, né? Hoje, mais de 85% da população brasileira vive em ambientes urbanos. Então, não tem como você tentar entender o universo da segurança viária fora desse necessário contexto, né? Então, mais do que lutar por cidades que matem menos gente no trânsito, a gente tem que lutar por cidades que sejam mais justas, mais democráticas, onde as pessoas tenham acesso à maior diversidade de opções possíveis de deslocamento. Isso vai fazer com que a cidade tenha uma mobilidade mais sustentável, que as pessoas utilizem mais os meios de transporte coletivos e os não motorizados, e isso naturalmente também reduz os acidentes de trânsito. Foi falado aqui a questão da moto. A moto ela ganhou uma projeção tão grande, sobretudo a partir dos anos 2000, porque ela preenche uma lacuna. Perfeito. Né? Por que ela ganhou uma relevância maior no Nordeste brasileiro? Porque nós temos uma lacuna de transportes. As pessoas mais pobres, sobretudo, não têm acesso, não têm condições de adquirir um carro, elas vão para a moto. E não têm acesso ao serviço público, Sim, ao transporte exatamente. público viável. E é uma coisa que pouca gente para pensar, que o transporte público ele é caro. Porque se você pensar R$ 3,50 a passagem, R$ 7 para você ir e voltar para um lugar,
não é caro, mas se você considerar que no final do mês você vai gastar R$140 para uma pessoa que ganha um salário mínimo, é caro. Justamente por isso a gente tem diariamente em Maceió pessoas saindo de regiões muito distantes até o centro da cidade, utilizando a bicicleta por serem obrigadas a isso, por não terem condições de utilizar o transporte coletivo. Bom, por outro lado, e aí eu estou falando com o urbanista também, existe um problema muito sério nas cidades brasileiras, e principalmente nas grandes cidades brasileiras, é que elas cresceram sem um plano diretor para valer, sem um planejamento urbanístico. Não é o caso de Brasília, por exemplo, que foi uma cidade ordenada e por aí vai. Como resolver esse tipo de problema? Como aliar a necessidade da mobilidade com a necessidade de mudar o layout das cidades? É muito sério. Você deixa para responder daqui a pouco? Tá bom. Ok? Tudo bem. Porque eu vou pedir licença a você para ir até os nossos comerciais. Na volta, a gente continua com você e com as outras apresentações também. Tá bom? Que assunto gostoso, que assunto bom que vocês estão vendo no nosso Almoçando com a Notícia de hoje. Porque quando as pessoas falam em trânsito, e aí eu tiro o chapéu para você, meu amigo Antônio Carlos Gouveia, meu Cacá, e de muita gente. Eu tiro o chapéu pelo seguinte, porque o Detran vem se preocupando com todos os aspectos, não só com a moralização do Detran como um todo, que foi muito importante, e você, por várias vezes, você não deixa de citar que tudo começou com o desembargador Sapucaia, e você tão bem continuou, mas não é só isso, é preciso mexer nas cidades, é preciso mexer na cabeça das pessoas, na cabeça de um prefeito, de um governador, de dirigentes de trânsito só não, de dirigentes de mobilidade, de modificação das cidades, de políticas públicas. Eu vou pedir licença para dizer que o Layer Steel Frame, olha aí para quem conhece a arquitetura, Layer Steel Frame é a estrutura de aço leve com que se está fabricando agora muitas casas no sul do país, em condomínios, etc., etc., mas está também sendo utilizado no serviço público para a construção de UPAs, muitas. Por quê? Porque se constrói uma casa em Layer Steel Frame em 50% menos do tempo da tradicional, e uma construção absolutamente limpa, e com a mesma durabilidade da outra, e com um custo final de 10% a menos. Então, senhores do serviço público, eu quero lembrar que na área da saúde existe verba do Ministério da Saúde para isso e aprovação da Caixa Econômica. Não faz quem não quiser. Vamos em frente. Algás, com a sua loja Algás Conforto, mostrando para que serve o gás encanado, e provando que não é só para acender fogão e colocar o gás no veículo. O buffet Taça de Cristal, que está aqui conosco, cada vez melhor, não é não, meu irmão? Cada vez melhor, não é? E a gente agora é de endereço novo, e esse endereço novo é a rua, eu não vou dizer o nome da rua não, é a rua principal de Murilópolis, aquela avenida que tem um canteiro no meio. Quando tiver a entrada para Novo Mundo, tem um baita de um muro todo marrom. É ali a nova sede do buffet Taça de Cristal. A não ser que algum gaiato queira pintar outro muro de marrom. Mas não vai fazer isso. Não vai. A Bodega do Sertão, onde a gente uma semana faz o bate-papo lá, e é coisa boa demais, é um ícone da gastronomia aqui. E na outra semana no Filé do Zezé, outro ícone. E que eu, quando entro, já olho para a esquerda, vejo o aquário de ostras cultivadas e vou logo comer minhas ostras, que eu não sou bobo, fora o resto que tem. Voltamos já. É como o nosso juizado, todos os juizados da infância, eles trabalham pelo horário da manhã. Começamos às 7h30, e quando a gente começa a audiência, a gente não tem hora de terminar. Além de buscar o resgate do menor, a gente sempre tem um trabalho junto à família do menor. Tenho essa convicção comigo que todos os menores que tiverem problemas socioeducativos, eles são recuperados. Um juiz ele tem que ter essa sensibilidade, e ele só pode ter essa sensibilidade se ele participar da sociedade. Se o juiz de direito ele não for um cidadão participativo de uma sociedade, ele não vai ter noção do direito social. E se ele não for um servidor, porque ele tem que trabalhar
para o Poder Judiciário em prol do povo, ele também vai desempenhar mal a sua função. Eu também desempenho a função acadêmica. É onde nós temos aqueles futuros juízes, promotores, defensores, e a gente percebe a evolução da sociedade. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Há mais de um século, esta marca vem crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Muito bem, gente, voltamos ao nosso Almoçando com a Notícia de hoje e nós estávamos conversando com o nosso querido Renan Silva, que é assistente de trânsito. E a gente falava sobre essa questão da a mobilidade está intrinsecamente ligada ao plano diretor de uma cidade, ao planejamento de uma cidade, o trânsito está intrinsecamente ligado a tudo isso e por aí vai e acaba fazendo uma roda, um redemoinho incrível. Fale um pouco sobre isso, por favor, Renan. Sim, sem dúvida. Quando a gente observa que as cidades elas não oferecem as oportunidades às pessoas para elas se deslocarem com segurança, de forma adequada, a gente tem que contextualizar isso, que isso é refletido normalmente em cidades que têm uma desigualdade social aguda. Né? E você falou uma coisa interessante, que é a questão do planejamento das cidades, que é muito recente no Brasil. A gente tem um marco legal publicado em 2001, o Estatuto da Cidade, que é justamente a lei que obriga as cidades a produzirem seus planos diretores, e é uma lei de 16 anos, né? Então uma lei relativamente recente. Absolutamente nova. Né? E a gente tem uma lei mais recente ainda, que é a Política Nacional de Mobilidade Urbana, de 2012, que obriga todos os municípios com mais de 20 mil habitantes a elaborarem seus planos diretores de mobilidade. Exatamente. Inclusive, as cidades de Alagoas, as cidades brasileiras terão até o ano que vem, até o ano de 2018, abril, para elaborar esses planos diretores sob a pena de não receberem recursos da União para investimentos em mobilidade. Você acha que existe isso aqui dos prefeitos de Maceió, pandurismo, ou você acha que existe falta de cabeça para colocar determinados serviços públicos em questão? E eu vou dar um exemplo. Há 20 anos eu moro aqui, há 20 anos eu defendia, por exemplo, que saísse da Jatiuca, pela Praça Centenário e até o aeroporto, não era o VLT, não, era o monotrilho que sai. Ah, mas nós não temos dinheiro para fazer o monotrilho. Tem sim, é só deixar o japonês fazer e explorar por 30 anos. Qual é o problema? Pergunto a você. Mais do que... Resolvia ou não resolvia o problema do trânsito? Então, mais do que uma questão de não querer gastar o dinheiro, eu visualizo como uma percepção equivocada de o que seria um investimento adequado para a mobilidade. Muito bem. Entende-se, de uma forma geral, que ampliar a infraestrutura rodoviária é uma atitude, é uma estratégia eficiente. Né? Isso devido a um longo desenvolvimento voltado para o automóvel. Claro. No entanto, o mundo inteiro já percebeu que essa é uma estratégia equivocada, falida. No entanto, as pessoas, de uma forma geral, os próprios cidadãos, ainda têm essa mentalidade de que, para resolver o problema da mobilidade, é preciso ampliar a infraestrutura rodoviária. Exatamente. O que é um equívoco. Então, se as pessoas tomarem consciência de que, com o transporte público de qualidade e com a infraestrutura adequada para o transporte não motorizado funcionando, toda a cidade ganha, inclusive os usuários de automóvel. Não tenha dúvida. Meu amigo, eu estava no Rio de Janeiro agora, o metrô não chegava à Barra da Tijuca. A minha filha mora numa ilha, ali logo no princípio da Barra da Tijuca.
levar o metrô até a última estação do metrô lá na Barra, ela exatamente dá para uma estação de barcos na Lagoa, que eu pego o barco táxi na porta da minha filha, que é em frente o vizinho dela é o Itanhangá Golf Club, eu fico vendo golfe e polo da varanda dela, aí chega ali na porta dela, toma o táxi e vai para o metrô. E vai de metrô até onde você quiser, até o subúrbio, até o centro, até onde você quiser. Pelo amor de Deus. Isso é uma maneira de... E o metrô, vamos ver, tem dignidade para receber o passageiro, não é? E essa pessoa que está indo de metrô, ela não está se sujeitando ao risco que é, por exemplo, conduzir uma motocicleta pelo trânsito. Então, com o transporte público funcionando, você reduz significativamente o risco das pessoas se envolverem em acidentes. Antônio Monteiro quer entrar nessa conversa. Me permita entrar na conversa, porque a gente falou um pouquinho do plano de segurança viária para o motociclista. A gente está lançando também por esses dias o plano de segurança viária e sinalização dos municípios alagoanos. Isso é fantástico. Tá? E dentro dessa mudança de cultura, na semana passada a gente apresentou lá em União dos Palmares uma proposta de uma via que é mão dupla, engarrafada e um grande volume de trânsito. A gente faz um trabalho, faz um estudo, reloca esse estudo, faz um binário para poder que esse trânsito flua e nessa avenida você coloca uma ciclovia e faz uma ampliação de calçada. Porque, por exemplo, na cidade como União dos Palmares, é uma cidade pequena, todo mundo curto, para que você tirar seu carro da garagem para ir numa farmácia a 3 quadras depois? Não tenho, para mostrar que está de carro? A gente tem uma parceria com a Secretaria de Turismo, Secretaria Estadual de Turismo, para trabalhar naquela região das Costas dos Corais. Para que o turista que vem de São Paulo, vem de Minas, precisa estar circulando de carro dentro de São Miguel dos Milagres? Perfeito. Ele deixe seu carro guardado no hotel e seja incentivado a caminhar ou andar de bicicleta. Como é o caso de Piranhas. Exatamente. É muito mais barato para a cidade, é muito mais saudável para a cidade e com isso o comércio flui, diminui a questão dos acidentes e tal. Então, como o Renan coloca, é realmente uma mudança de entendimento dos prefeitos, tá? Que ele traga esse entendimento que as cidades são para as pessoas. Agora, e não para os carros. Monteiro, veja bem, uma coisa que está me agradando profundamente, mas muito mesmo, e não é porque eu estou com vocês aqui, é ver que essas iniciativas que nunca foram de um Detran, estão saindo a partir de um Detran, levando soluções para os prefeitos, levando soluções para as pessoas, levando educação para as pessoas. Isso é um Detran novo. E o feedback disso é justamente você ter o foco nas pessoas. Nas pessoas. O governo Renan Filho, o Detran de Alagoas, ele está preocupado em gerar mudança de comportamento, mas sobre isso salvar vidas. Claro, claro. Você tem que ter, quando se coloca, repito, o maio amarelo, eu preciso que você use ele numa expressão máxima de comprometimento, é justamente para você ter nessa mobilidade urbana, como muito bem coloca o Renan, alternativas de fluxo, mas também que o cidadão dirija com segurança. Perfeito. Então, tudo isso é um grande debate, e esse debate, através da Associação Nacional dos Detrans, estamos querendo levar a nível nacional, para justamente criar mecanismos que esse país saia desses índices, dessas indicações sempre de tragédias no trânsito. Muito bem. Século XXI, modernidade, que adianta o cidadão está enterrando familiares queridíssimos e ficando lutado quando não está com pessoas cadeirantes dentro de casa, fruto da irresponsabilidade no trânsito. Exatamente. Não tem a menor dúvida quanto a sinalizar. E você sinaliza esses conceitos. O Detran de Alagoas hoje está recebendo pessoas que vêm da justiça, já que a lei é muito parcimoniosa, e essas pessoas davam a cesta básica quando atropelavam, matavam, o cidadão ia a óbito, trazendo não só um acompanhamento pedagógico, como também um comprometimento deste condutor que necessariamente ia dar uma cesta básica, e agora ele tem que dar o que ele tem de melhor, que é o tempo dentro do Detran, para trabalhar conceitos como esse que você está trazendo aos seus telespectadores, através do que a gente aqui está colocando sobre essa mesa. Mas eu também só estou levando porque eu tenho um símbolo comigo, que eu espero que todo mundo adote como símbolo, que é a gravata amarela. Oba! É o maio amarelo, que deve ser o ano inteiro. Deixa eu apresentar a vocês, ela está tomando um susto, pensando, mas não tem nada para deixar ela para depois. Não tem problema nenhum. Eu vou apresentar a vocês a Laís Peixoto, que é assessora de comunicação. Laís, como vai você? Vou bem. Que prazer recebê-la. Prazer meu. Obrigado pela colega lá no Detran, que eu já sei que está fazendo um trabalho muito bonito nessa assessoria. Isso. O que é você, como assessora de comunicação, ter um material tão vasto como esse que o Detran lhe proporciona e me parece que todo dia há material. Me conta. É uma demanda muito grande que a gente recebe, tanto interna quanto externa, para cuidar da imagem do órgão, né?
as demandas da imprensa, as dúvidas dos usuários, tanto nas redes sociais também. Pronto, é isso que eu ia inclusive. lhe perguntar. Nas redes sociais, como é que está o usuário? Ele está participando mais? Tá Você sente participando isso? muito, sim. Nós Ele sentimos. começa, ele curte ou ele comenta? Ele curte, comenta, Comenta. tira dúvidas. Muito bem. É muito legal. Ele a saiu interação. daquela fase de que o Detran era odiado por Deus e o mundo e agora ele participa, ele diz, eu sou Isso. parceiro? Exato. É isso Sou aí? parceiro, o Detran está mais próximo dele, tá atingindo ele nas respostas, nas dúvidas. Muito bem. E nesses dados que você tem adquirido em função das redes sociais, a agência de publicidade, que é a Chama, Isso. né, uma competentíssima agência, por sinal, meu amigo Herman fez uma belíssima palestra também lá na solenidade, eles estão incorporando a realidade das campanhas, essa realidade dos dados? Estão. Eles parabenizam a iniciativa do órgão na divulgação das campanhas, nos alertas que a gente faz através dos cards que são publicados, que dão dicas de segurança no trânsito, que acaba sendo um alerta para os próprios usuários. Ô, Laís, me diz uma coisa, o pessoal do Detran, eu não vou nem falar do Antônio Monteiro, nem vou falar do Emanuel, nem vou falar da Ana, de ninguém, vou falar de todo mundo, do Renan, de todo mundo, e de toda uma equipe, que ela nutre vocês da comunicação com dados efetivos e principalmente os estatísticos? Sim, muito. Nutre. Eles sempre recorrem à assessoria para divulgar os dados positivos do que o órgão está trabalhando Isso na é muito redução bom, do índice. o que dá uma Sim. facilidade extrema Bastante. para as pessoas de comunicação. Quantos são lá? Oi? Quantos são? Lá na equipe somos 4. 4 pessoas. 4 pessoas. Que fazem todo esse trabalho 2 bonito. estagiárias e 2 servidoras. Vocês começam a sentir a influência do Detran no interior? Sim. Já começa a Muito. sentir essa influência? Muito. Isso é muito importante. Bastante. Eu estava assistindo uma entrevista, agora quando vinha para cá, da secretária de Saúde de Palmeira dos Índios, que é a nossa ex-prefeita Cátia Borges, né? Eu tenho a impressão de que todas as secretarias de saúde, estou falando com você também, Christian, grande figura, Christian Teixeira, todas as secretarias de saúde deviam estar ali, embutidas do mesmo propósito com o Detran. É quem paga a conta. Não é? Fala sobre isso. Pega o microfone, meu querido. Fala Hoje em sobre dia, isso. todo o reflexo de acidentabilidade ou de gerar mudança de comportamento resulta onde? Nas unidades de emergência e nos hospitais. Não tenha dúvida. Um cidadão que fica fora do ambiente de trabalho dele, e o Brasil gasta bilhões, não são milhões, são bilhões por ano, justamente para indenizar e cumprir o que o governo tem que cumprir, que é a garantia à saúde. Então, as secretarias de saúde, elas têm que fazer um trabalho que eu digo profilático. Profilático no sentido de se agregar aos órgãos de trânsito para que a gente trabalhe. O plano de segurança viária para o motociclista, ele não deixa de ser um laboratório, porque a gente vai na causa. Lógico. Mas a gente trabalha os efeitos antes e o depois. E para a perplexidade minha, quando as assistentes sociais vão depois, elas dizem que é um cidadão que vive muitas vezes num ambiente muito pobre, com risco de pegar uma infecção, porque ele está com aqueles ferros que ficam meses dentro de uma situação de recomposição do metabolismo. Quando sai dali, tem que ser submetido a uma fisioterapia. Perfeito. E a perplexidade nossa é que, dentro de 5 anos, ele volta a ser acidentado de novo. 5 anos. Que coisa. Veja que absurdo. Então, é uma situação hoje que gera nas pessoas uma mudança de comportamento, e o alerta que a gente faz aqui é que o cidadão possa ter a moto dele. Agora, ele tem que ter a capacidade de saber dirigir essa moto com responsabilidade e também promovendo o livramento. Porque não só ele que está dirigindo. E usando os EPIs, né? EPIs, né? Sempre. Usando os EPIs, um calçado que não usa. que não seja apropriado, uma queda de uma moto, ainda que seja uma queda aparentemente simples, ele pode ter o dedo amputado. Não tenha ele dúvida. pode ter uma lesão no pé, que o pé não vai ficar funcionando direito. Se não usar o capacete adequadamente, com todos aqueles itens de segurança, quer seja aquela que segura a jugular, quer seja a aba fechada, é mesmo que nada, porque qualquer queda do capacete Bom, sai, então eu vou fazer uma pergunta a você. Porque também tem muita gente que não usa, porque economicamente não tem condições de adquirir. E aí eu vou perguntar, por que não políticas públicas voltadas para EPIs também? Que seria uma grande prevenção. A própria concessionária da moto, ela tem que ter esse estímulo, e eles têm que ver com o governo, dar uma situação de incentivos, se for o caso, por imposto, para que junto à moto, obrigatoriamente, ele venda ao menos o capacete. Não, mas você está falando de concessionárias. E repare bem, o mercado de motos no interior, por exemplo,
O mercado de motos no interior, por exemplo, é um mercado que não tem nada a ver com concessionárias. É o cara usado, a moto usada que vendeu para outro, que já vendeu para outro e por aí vai. Mas na sua preocupação, o Detran de Alagoas já lançou o programa Capacete Solidário. Isso. Onde, através do Detran, foram distribuídos mais de 200 capacetes. Só que no universo de motociclistas não representa nada. Mas é uma ação que a gente só quer dar efetividade mostrando quando você quer, o exemplo, você faz. Exatamente. Você faz. Agora vamos trazer a sociedade civil toda, os órgãos públicos para uma discussão e fazer com que isso vire norma, que vire regra, para gerar também esse conceito de responsabilidade. Agora é cultura. É cultura. O cidadão está no interior, as blitz da Lei Seca, o tenente manda para mim os vídeos, eu fico horrorizado, porque tá o pai, a mãe, um filhinho atrás e a feira, dentro de uma cinquentinha ou dentro de uma moto 125. É um horror. Olha que loucura, todos sem nenhum equipamento de segurança, todos colocando em risco não só a sua vida, como a vida dos outros. É um horror. Então é um costume que tem que ser banido e, obviamente, que o Mar Amarelo vem para trazer essa conscientização. Não tenha também. dúvida, a Ana Gleide pensou que tinha escapado. Jamais. Pensou. Tudo bem, Ana Gleide? Tudo bem. Você é também da Educação para o Trânsito. É, trabalho com a Aninha lá na Educação para o Trânsito. Exatamente. Qual é a sua visão? Eles querem ser educados? As pessoas querem ser educadas para o trânsito? Com certeza, né? Precisa a gente chegar cada vez mais junto. Por mais que a gente pense que o que a gente está fazendo é pouco, não é. Não, é claro muito, que não né? é pouco. Porque é um trabalho de formiguinha, realmente. Às vezes você olha assim para o lado e vê o povo no celular. Chega a dar aquela agonia. Será que o trabalho da gente está sendo em vão? Mas não é. A gente vai ter que, cada vez, puxar mais gente para abraçar essa ideia. E cada vez mais, porque não depende só de nós que trabalhamos com o trânsito, né? A gente precisa chamar a sociedade para que cada um seja mais um, que seja responsável também para ajudar no combate. Mas você não acha que a sociedade ela começa a alertar para esse tipo de coisa? Com certeza. A minha geração, por exemplo, né? A gente tinha uma visão totalmente diferente, né? Hoje em dia, assim, até nos meus grupos de amigos do colégio, essas coisas, né? A gente já vê a preocupação. Vamos sair? Quem é que vai de carro? Vamos rachar um táxi? Né? Então, isso é uma mudança de comportamento, né? Então, a gente já vê isso bem claro, que a geração de uns anos atrás já é diferente dessa. Agora, o senhor imagine... O senhor está no céu olhando para a gente. Daqui a uns anos, quando essas crianças que já estão tendo contato com a educação no trânsito desde a infância, então a gente vai ter, já daqui a uns anos vai ser bem diferente. Já vai ser pessoas mais conscientes. É? Tenho? Você é um gato. Porque eu adoro jovens, viu? Não, gatoso. Ah, não, gato não, gatoso, gatoso. Não, isso é para dizer a você o seguinte, a gente que faz esse tipo de jornalismo, tudo, a gente tem que procurar se adaptar a todas as fases etárias, entendeu? Eu me dou maravilhosamente bem com os jovens, com os da minha idade, com os da meia idade, com os que estão a caminho. Por quê? Porque a gente tem que discutir esses assuntos de acordo com as diversas fases da vida. As diversas fases da vida. Geraldo, agora você imagina que também chega no Detran pessoas novas, que estão tirando a habilitação pela primeira vez, com 18 anos, mas também está chegando gente com 40, com 60, lógico, com 70. Lógico. Então você também tem que ter uma legislação e você tem que ter, por via de regra, conceitos que você vai justamente no ponto nuclear que você colocou agora. Como recepcionar e como se comunicar com todas as pessoas, porque todos no final serão o quê? Condutores. Condutores. Não tem, olha, foi maravilhoso você colocar isso. Não há diferença, não. Respeita o velho que está ali na cor, respeita mesmo. Agora, respeita igual a você. Ele é condutor, então ele tem que se comportar no trânsito, na educação dele, da mesma maneira que a gente fica exigindo do jovem. Você colocou isso muito bem agora. É a equalização do costume, não é isso? Vamos lá, continua. Continua. Sim, o trânsito é um assunto apaixonante, né? Que envolve todos. Quem aqui não conhece alguém que foi vítima, né? Todo mundo. Eu acho que isso aqui não vai ser um almoço, acho que a gente vai até o jantar. É verdade. Porque são tantas, né, que a gente tem para falar sobre o trânsito, é muita coisa. E é um orgulho para mim trabalhar na educação do trânsito. Já trabalhei em vários setores lá no Detran, né? Trabalho no Detran há 15 anos, mas realmente a educação do trânsito, ela pega você de um jeito. Pega, porque você acaba vendo resultados, não é, Ana Gleide? Bom, eu vou mudar radicalmente de assunto. Eu vou para você passa para quem você quiser. Mas também essa semana tivemos a notícia de que vamos ter uma nova carteira de habilitação,
onde o chip vai dizer exatamente, não é nem o chip, é um code, né? Já começou desde o dia 1º de maio, quer dizer, a partir do dia 2 de maio. Muito o bem. Detran de Alagoas já está emitindo as carteiras com esse Ah, código vocês de já barra, estão emitindo, estamos que maravilha. É uma coisa fácil de você que tem um aparelho celular, o que for baixar o programa no Google, particularmente, ele faz a orientação. E dentro desse contexto, nós teremos no seminário em Alagoas a presença do Francisco Garronce, onde justamente ele fez uma explanação ampla de o porquê e a necessidade disso, para trazer a facilidade, inclusive você vê Você próprio vê. Além de você ver e identificar quem é que está ali naquela Exatamente. habilitação para fugir totalmente ou criar um ambiente de absoluta dificuldade. Até de porque é uma falsificação, identidade. De falsificação, exatamente. Hoje é uma identidade. O sistema de informática, ele inova de uma forma rapidíssima. Eu quero acreditar que num futuro não tão tardio, a nossa habilitação seja em forma de cartão de crédito. Que você, com aquele chip ali dentro, já unifique isso, inclusive se vindo aquela situação para habilitar-se na Receita Federal, porque é um absurdo você estar andando hoje no mundo moderno com 3 ou 4 documentos, uma identidade... Não, mas olha, vamos tirar o chapéu, porque realmente a carteira de motorista, ela hoje... Eu não uso mais nada, eu só uso ela. Todo e qualquer documento a mais. Não mas é ainda verdade? assim, se você sair do país, por exemplo, se você sim. for, eles exigem a identidade. Então, por que você também não criar um documento único, num padrão único, que possa trazer não só esses itens de segurança, não tenha dúvida, como também uma formalidade de facilitar a vida do usuário? É verdade, mas isso é uma coisa que está chegando, né? Eu acho já que chegou. Nesses próximos anos, aí, no máximo 5 ou 4 anos, isso está em voga. E a biometria? Que eu não gosto muito, eu não gosto em nada. Ele já tem isso há algum tempo. E eu fico perplexo de ver como os outros Detrans estão atrasados em alguns conceitos. A nossa prova, por exemplo, quem vai fazer a banca pela primeira vez, ela já está toda hoje na internet, mas também está dentro de equipamentos de informática que faz com que o cidadão não precise mais fazer aquela prova escrita. Certo. E a perplexidade que eu passei a ter foi justamente de que quem tira a habilitação e necessariamente vai renovar a sua habilitação, ele não tem mais nenhum preceito normativo de estudo. Ele só precisa pegar a captação da imagem e fazer o exame médico e a carteira chega na casa dele. Muito bem. Só que através da lei seca, este ano já foram 16 nessa situação, que chegaram na minha sala, que não conseguem mais renovar a carteira. Por quê? Porque foram pegos na lei seca, tiveram as suas habilitações suspensas e tiveram que fazer uma prova de conceitos. E não passa. Já fizeram 1, 2, 3 vezes, não passa. Por quê? E aí eu comecei a apertar o cidadão e disse, mas lá atrás eu consegui a carteira com um deputado tal, ou consegui com mas nós temos um outro problema muito sério hoje também. Mudou isso. Então o cidadão agora vai ter que se reciclar. E eu disse, companheiro, você tem que voltar, estudar a legislação para poder você ter... Muito bem, mas nós temos um outro problema, que é eu acho que o grande percentual está no interior, que é exatamente o cidadão que é um bom motorista, ele tem todas as condições para tirar uma carteira, ele sabe verificar os sinais, etc., mas ele não é um cara competente para fazer um exame conceitual mais profundo. A questão do alfabetismo é uma questão que remonta a um conceito nacional, e o Detran de Alagoas, por mais que queira flexibilizar, a gente não pode, porque existe uma regra nacional. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, verdade. que já tem um ambiente de cultura diferente, o cidadão com 14 anos, desde que esteja com o pai ou a mãe, ele dirige. Exatamente. E se tiver com 16, ele só baixa no instrutor para em 6 meses instruí-lo e ele não precisa nem passar na escola. Então, são conceitos. Agora, ainda que o cidadão tenha um hábito de dirigir, mas a condição dele de analfabeto, no país é regra, ele não tem condições. É verdade. Então ele tem que se esforçar para tentar estudar. Por isso que o Detran de Alagoas, através da Ana Buarque, através da Edutran, está criando um esforço gigantesco para que, junto à Secretaria da Educação, desenvolva turmas do EJA específica para questões de trânsito. Com certeza. Eu vou pedir licença, lá vou eu. Lembrando a vocês, agora vai ser rápido, viu, Felipe? Vai ser rapidinho. O Lire Steel Frame, que é a estrutura de aço leve para a construção, não só no serviço público, como no serviço privado. A Algás ensinando a você na Algás Conforto, ali no Passeio Estela Maris, para que serve o gás encanado. A Ecoprime lavando o seu carro com meio litro de água, altamente ecológico, e lhe entregando um carro, ó, novinho, 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 novinho. O buffet Taça de Cristal, hein? Endereço novo, né? Endereço novo. Eu quero aproveitar para mandar um beijo muito especial para alguém que vai fazer aniversário, né? No dia 21. Quem é que vai fazer aniversário no dia 21? Você não sabe não? Lá no buffet, a filha da Oxana, a Lorena. Então, ó,
Para você, Lorena, o meu beijo, e eu vou estar aí no dia 21 num pool party. Ó, brincadeira, negócio interessante demais, vamos estar lá, tá bom? Valeu para vocês. A Bodega do Sertão, de 15 em 15 dias a gente fazendo bate-papo lá, ícone da gastronomia, e o Filé do Zezé, com muita coisa boa, incluindo o rodízio de pizza à noite. Ó, voltamos já. É como o nosso juizado, todos os juizados da infância, eles trabalham pelo horário da manhã. Começamos 7h30, e quando a gente começa a audiência, a gente não tem hora de terminar. Além de buscar o resgate do menor, a gente sempre tem um trabalho junto à família do menor. Tenho essa convicção comigo que todos os menores que tiverem problemas socioeducativos, eles são recuperados. O juiz ele tem que ter essa sensibilidade, e ele só pode ter essa sensibilidade se ele participar da sociedade. Se o juiz de direito ele não for cidadão participativo de uma sociedade, ele não vai ter noção do direito social. E se ele não for um servidor, porque ele tem que trabalhar para o Poder Judiciário em prol do povo, ele também vai desempenhar mal a sua função. Eu também desempenho a função acadêmica. É onde nós temos aqueles futuros juízes, promotores, defensores, e a gente percebe a evolução da sociedade. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Há mais de um século, esta marca vem crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais, e ligue para crescer com ela. Bem, gente, voltamos ao nosso Almoçando com a Notícia de hoje. Já tivemos a entrada do buffet Taça de Cristal, o almoço. E daqui a pouco nós vamos ter a sobremesa também nesse último bloco. E vamos continuar falando sobre esses assuntos empolgantes que nos vêm do Detran Alagoas. Eu imagino assim, quando eu cheguei aqui há 20 anos atrás, você não podia falar em Detran, não. Era um negócio, era um saco de gato que eu vou te contar. Eu respeito os funcionários que têm esse tempo. Não importa, porque tudo é gestão, é questão de gestão, é isso que eu estou dizendo. Eu respeito os funcionários que têm esse tempo, mas que hoje estão absolutamente adequados a um novo tempo. Você não concorda, Ana? Eu concordo. Aí você falou, há 20 anos atrás, quando eu cheguei aqui, tinha um saco de gato. Aí eu já me achei gatosa, pelo fato que eu tenho 31 anos de Detran, né? Aí se... então você conhece tudo, sabe tudo. Tudo de Detran. Você conheceu as arapucas, as armadilhas, tudo? Tudo, e que hoje estão indo lá para a Edutran. Pronto. Como o Cacá falou, Exatamente. que antigamente, Exatamente. né? As pessoas tinham habilitação sem serem alfabetizadas. É verdade. E aí vão... né, quando elas são descobertas, aí elas vão lá para o setor da educação para o trânsito, onde ela será avaliada para ver se ela realmente sabe ler e escrever. A Edutran, ela tem vários projetos. Como a Ana Gleide falou em relação à habilitação, a Ana Gleide ela faz parte do serviço de CFCs. Sim. Né? E o serviço de CFC ele tem uma importância, um comprometimento... Traduz aí para o povo o que é CFC. São as antigas autoescolas, que é o Certo, Centro de Formação de Condutores. Ok. E tem uma fiscalização nesses CFCs, né?
para ver como é que esse instrutor está, se o aluno realmente está em sala de aula, se o professor está ministrando essa disciplina. Tem também o acompanhamento pedagógico, os nossos técnicos de educação, eles vão até os CF6 e assistem aulas teóricas e observa qual a deficiência que aquele instrutor tem. Muito bom. Identificando a sua deficiência, é encaminhado à educação, onde ele vai receber uma atualização para que ele possa realmente ter uma formação melhor e passar melhor os seus conhecimentos. E depois ele vai ser reavaliado. Caso ele continue nos mesmos erros, ele vai ser advertido e afastado. Tudo isso é educação. Tudo é uma isso política é nova. educação. É uma política nova. Estamos também com formação, atualização para examinadores, instrutores e diretores de ensino e geral dos CF6. Muito bom. E quando você coloca, Geraldo, esse novo Detran, esse novo formato de ver, não como órgão cartorário de carimbar papel, e sim as pessoas, na hora que isso rodou um vídeo, a semana passada, de um cidadão que dava um cavalo de pau, achando que aquilo era uma forma dele se elevar perante a sociedade, imediatamente pela placa, o Detran fez uma correspondência convocando para uma reunião administrativa na sede, e justamente ele está incorrendo ali em 3 situações. 2 infrações que, infelizmente, a gente não pode agir, porque já ele não foi pego em flagrante, mas 2 infrações que gerariam, se ele tivesse sido pego em flagrante, mais de quase R$3.000 na vida dele, porque só a multa pela manobra brusca representa 2.940. Mas aí o feedback qual foi? 312 do Código Penal. O cavalo de pau, a manobra brusca, enquadra ele tipicamente numa situação de crime. Como crime ele tem que ser responsabilizado, razão pela qual o Detran pegou todos os dados daquele condutor, e aí o condutor, ele necessariamente pode não ser o dono do carro. Por isso que a gente claro, tem ele é o condutor. A gente tem na nossa base de dados o dono do carro. Então mandamos para o Ministério Público e quero acreditar que o Ministério Público também vai convocá-lo para dar conta de quem é que vinha dirigindo, porque pelo vídeo e pela foto há uma semelhança. Então o que é que eu quero dizer? Responsabilidade é isso. O carro dá uma posição de status a qualquer pessoa. Eu fico impressionado de ver, às vezes, o cidadão anda no carro como se fosse uma situação acima do bem e do mal, tal, porque ele está ligado numa cultura conceitual absurda. Exatamente. E não, como o Renan muito bem coloca, dentro de situações de necessidade de se deslocar. Mas não, os cidadãos usam o carro como uma vaidade. Aí o Detran de Alagoas, todas essas ações, elas têm um foco nas estatísticas. Razão pela qual eu queria que o Renan falasse um pouco sobre esse procedimento eu ia pedir, exatamente. Justamente para ele mostrar que essas ações da gente são conceituais, mas são também pontuais. Não adianta a gente trabalhar subjetivamente. Não. Por que a gente está agindo no motociclista? Porque o motociclista são as maiores referências de tragédia na vida do alagoano. Perfeito. Por que a gente está pedindo que aquele sinal saia de tal lugar, vá para o outro? Porque nas estatísticas o cidadão morre naquele sinal. Então tudo isso é feito dentro de critérios, e critérios de absoluta responsabilidade pelo órgão de trânsito. Renan, beleza. Eu ia entrar nesse assunto das estatísticas agora. Que coisa boa, o meu companheiro agora, que é o meu companheiro também de entrevista, faz as entrevistas também junto comigo. Eu acho maravilhoso, maravilhoso. Vamos lá. Não, ao contrário, pelo contrário. Eu gosto dessas ajudas. Essas ajudas são importantíssimas. Vamos lá, Renan. Bom, a segurança no trânsito, ela tem 2 bases, por assim dizer. A primeira é a que eu estava comentando, entender o trânsito dentro do contexto da mobilidade da cidade. A segunda é você conhecer a situação dos acidentes e da segurança viária. Então, por isso, o Detran Alagoas ele investe bastante em conhecer, em buscar conhecer da melhor forma possível, embora os dados de acidentes de trânsito sejam bastante escassos. No Brasil como um todo, esse é um problema que a gente tem nacional, mas, na medida do possível, dentro daquilo que chega às nossas mãos, nós tentamos trabalhar a informação relacionada a acidentes de trânsito e buscar desenvolver os planejamentos com base nesses dados. A gente tem alguns resultados importantes alcançados com base em todos os projetos que foram aqui citados. Como, por exemplo, a redução de 22% no número de vítimas atendidas no HGE de 2014 para 2016. Esse é um dado extremamente positivo pela redução, porque só você estabilizar o número de vítimas já é um desafio muito grande. Claro que sim. Porque a tendência é só de crescimento. Até porque os veículos aumentam nas ruas diariamente. A frota aumenta, a tendência é que os acidentes aumentem. Então, só de conseguir estabilizar já é um grande avanço. Então, quando a gente encontra um panorama de redução de 22%, isso é um dado bastante motivador para que o Detran continue atuando. É muito importante que seja dito ao nosso telespectador
que nós não estamos falando aqui só de lei seca, não é? A questão dos acidentes não são provocados apenas por quem bebeu, né? Mas, sobretudo, também por quem não tem a menor condição de estar dirigindo uma moto ou estar dirigindo um carro, como bem colocou o nosso presidente aqui, quando citou o caso agora do cavalo de pau. Você não pode provar que o cara estava bêbado, ele podia não estar. Ele é um daqueles loucos que gostam de fazer manobras na rua para se mostrar. Não é isso? A segurança no trânsito ela faz com base num tripé, né? Educação, fiscalização e planejamento, Perfeito. que envolve a engenharia de tráfego. Aí nas estatísticas, os maiores acidentes se devem ao alcoolizado ou não? Sim, tem um índice muito grande, né? Por exemplo, a gente fez uma pesquisa agora recentemente em Arapiraca, no hospital, na unidade de emergência do Agreste, e com as vítimas de acidente com moto, e o percentual foi de mais de 30% Bom, mas de veja bem, positividade. mas Arapiraca também é o maior percentual de motos do estado. Sim, não é? Maior do que Maceió. Sim, maior do que Maceió. Proporcionalmente, sim. Então, proporcionalmente, mas para uma cidade relativamente pequena como Arapiraca, isso aí é um verdadeiro absurdo, mas o número de motos é impressionante. Sim, o número de motos é alto e o número de acidentes muito alto também. Eu falei que o número de acidentes reduziu aqui no Hospital Geral do Estado, mas em Arapiraca o número tem aumentado. Justamente por isso nós estamos desenvolvendo esse projeto piloto em Arapiraca, que é o Plano de Segurança Viária para Motociclistas. Isso é importantíssimo. Com relação às causalidades, além da questão da embriaguez, a gente tem a questão da velocidade, que é um problema muito grave. Gravíssimo. Justamente por isso a importância de se implantar instrumentos de fiscalização da velocidade. Porque quanto mais... Fiscalização. Aí eu pergunto, ó, quem quiser responder. Fiscalização é uma coisa, indústria de multa é outra, né? Sim. É bem diferente, não é, meu caro Sem dúvida. Inclusive, quando Monteiro? os técnicos, eles trabalham sempre esses conceitos, e os conceitos é que o redutor de velocidade, ele livra, ele traz algumas situações. O que a gente acha descabido é não só o exagero desses redutores, como também a vinculação de ambientes que não têm indicação de acidente. Perfeito. Por que você botar aquilo ali? Então, se você coloca um redutor de velocidade descendo a Fernando de Lima, naquela curva, em frente ao hospital, em frente ao cemitério Parque das Flores, eu me rendo, porque o número de acidentes de quem desce é tão grande que aí você tem estatisticamente a necessidade. Certo. Mas quando você coloca em outros lugares, aí eu sou absolutamente contra. Acho descabido, acho uma responsabilidade, porque não diz nada com coisa E outra alguma. coisa, sem aviso. Ainda tem mais essa, sem aviso. Né? Você já sabe que da Fernando de Lima você tem que andar 60 quilômetros. Eu sou um que me habituei a isso. É 60 quilômetros. Se eu chego de Gravatar, onde eu vou sempre, e volto num dia de domingo que ali está livre, eu vou a 60. E você trabalhar, Geraldo, conceitos. Você mesmo aqui no último programa justificou que por você ter trabalhado no Tribunal de Contas, quando você saía do Tribunal de Contas, você andava 50 metros na linha azul. Todo dia chegava uma multa, porque tinha uma câmera pertinho, o cidadão não sabia que você estava saindo. Então é justamente, e aí a SMTT, que tem a regulamentação do trânsito em Maceió, é que tem que adequar. Veja a discussão e a polêmica que tem hoje dessa faixa azul. Exatamente. Ora bota, outra tira, ficam reclamando. Quer dizer, então, o que o Detran de Alagoas coloca sempre é uma discussão ampla com a sociedade para você construir, mas construir dentro de um conceito de certeza. Não é um medo, não de uma vontade, exatamente. não de um ponto de vista. Perfeitamente. Eis a questão. Muito bom, Monteiro. Eu queria reforçar essa questão da estatística, né, que a gente sempre reforça o seguinte ponto. Você tem que analisar e conhecer as causas do acidente. Por que está ocorrendo o acidente? O que está sendo levado a acontecer aquele fato? Então, o Ministério Público, há um mês atrás, me ligou de Arapiraca pedindo para ampliar a Operação Lei Seca. A gente amplia a Operação Lei Seca, precisa sim, mas as estatísticas mostram também que existem erros de sinalização, existem erros de projeto de engenharia. A própria superintendência nos procurou para conversar na semana retrasada que na duplicação que está sendo concluída agora na Cidade de Arapiraca não está sendo colocado a passarela de pedestre. Perfeito. E no projeto contempla a passarela de pedestre. Perfeito. Então precisa se trabalhar também para que o pedestre seja protegido, para que as curvas sejam bem projetadas, para que a sinalização seja adequada. Um exemplo bobo que às vezes também se repete muito em prefeitura. Você implantou a sinalização, quer modificar, pinta de preto, porque o asfalto é preto, pinta de preto. Aquele preto ali, quando na chuva, derruba o motociclista, ele morre. Que sim. A questão de lombadas irregulares... A cidade está cheia de lombada aí que não tem aviso nenhum. Exatamente. O pedestre, o motociclista morre lá na lombada irregular. O doutor Antônio colocou um exemplo bastante interessante que foi debatido na semana passada lá na União dos Palmares. Tem curvas
que sabe se a enfermeira do SAMU colocou. Eu fico dia de domingo já esperando, porque eu sei que vai morrer gente naquela curva. Então a gente está protocolando documento por DENIT para que naquela curva seja colocado ali a lombada eletrônica, o radar. Perfeito. E aí você resolve pontualmente o problema. Você quer ver um negócio, um assunto seríssimo? Eu acho seríssimo. Eu já coloquei isso num programa com vocês, se não me engano, com vocês. Que é a questão das passagens de pedestre na orla de Maceió. Olha, vocês podem fazer o teste. Você vai, o carro para aqui. Ele para de repente aqui, à esquerda. Vem o outro aqui pela direita e passa. O cara está passando. E ele não vê, esse que está aqui, ele não vê que vem um pedestre, não vê não. Não vê não. É um negócio muito sério isso. Você falou sobre alerta de pisca. Precisa ter em todos os lugares, se tiver pedestre, então, pelo amor de Deus. Eu vou reforçar um outro ponto. A gente leu um artigo essa semana e me chamou bastante atenção, que a gente, quando trabalha a lei seca, trabalha sempre o condutor, né, do veículo, que ele provoca, e está provado que ele provoca um grande número de acidentes. Em União dos Palmares, a enfermeira nos chamou a atenção para a questão do passageiro da moto embriagado. Mesmo que o condutor esteja sóbrio, ao passageiro embriagado, ele ao cair, ele derruba a questão da moto. Então, muitas vezes atrapalha. Outro estudo que a gente leu essa semana também mostrou bastante interessante, de que as estatísticas no mundo, 40% dos pedestres, 30 a 40% dos pedestres são atropelados, são embriagados. Porque o pedestre também embriagado, ele vai entrar na via e vai entrar numa questão da faixa BS sem observar, ele vai atravessar sem observar, e aí também ele provoca o acidente, o pedestre embriagado. Deixa eu só falar com Por favor, Emanuel. essa questão do passageiro também embriagado, e numa cidade dessa do interior, nós acompanhando, terminou a operação Lei Seca, começou a acompanhar. E na frente ia um motociclista e o passageiro bêbado. A moto ia para um lado, ia para o outro. E aí eu parei, estava ele extremamente bêbado e o outro também na frente bêbado. E fizemos todos os procedimentos. Isso são vidas preservadas. Claro, porque um pouquinho mais na frente, ele com certeza ia ter problema. Ia derrubar, não tem a menor dúvida. Então é preciso que a gente realmente amplie as nossas ações. Educação, trabalho realmente maravilhoso, fiscalização e planejamento. Isso a gente vai conseguir mudar essa história e no tempo muito rápido. Eu tenho certeza que vai. Vou começar a fazer aqui um rodízio, vamos lá. E eu vou começar pela Laís Peixoto. Laís, que pergunta eu não fiz a você que você gostaria que eu tivesse feito nesse programa? Para você não sair frustrada daqui. Gente de comunicação tem que ter criatividade, vamos lá. Hã? Eu pego o microfone, bem de perto. Logo, Laís. Hã? Comunicação ligada com o resto, pode ser por aí. Ligado Rede social. Rede social que eu falei, de rede social. Mais perto, mais perto. Da campanha do Maio Amarelo. Do Muito bem, planejamento. vamos lá. Ninguém falou. Falou, mas falou por cima. Então fale da campanha do Maio A campanha do Amarelo. Maio Amarelo, ela está muito bonita. Tem o VT que está passando na TV. Exato. Ele foi produzido com personagens reais. Perfeito. Ciclista, motociclista, Isso. pedestre, motorista. Isso. Os laços que estão espalhados pela cidade, os mastros, que todo mundo está perguntando o Muito que bom é. também. Foi uma Eu queria um estratégia lacinho muito daquele, boa. ninguém me deu, mas tudo bem, não tem problema não. Eu ganhei a gravata, né? A gravata está aqui, Exato. mas o lacinho não veio. Vou providenciar. E é isso, a divulgação da campanha está muito boa, o pessoal nas redes sociais está compartilhando muito os vídeos e as publicações. Muito bem. Quando a Chama lança uma campanha como essa, em conjunto com vocês, vocês buscam depois estatisticamente os resultados? Sim, Sim. o alcance, como foi o alcance. Você tem o recall disso? A gente recebe Recebe? eles. E como é que tem sido o recall das últimas O campanhas? pessoal tá aderindo muito, assim, eles estão compartilhando, estão sentindo mesmo. Obrigado por você ter vindo a esse programa. Eu que agradeço. A fala da Laís, dizer que o Detran de Alagoas, no ano passado, ganhou um prêmio a nível nacional da campanha do Maio Amarelo. A campanha do São João do ano passado também foi premiada. Muito então, boa. as campanhas estão atingindo o que se busca, que é o condutor, as pessoas e o cuidado que o Detran tem com as pessoas. Isso é muito Então, eu importante. me sinto muito feliz e exitoso de, numa equipe dessa, conseguir transmitir aquilo que o Detran tem hoje, que é sentimento, para não dizer alma. O Detran deixou de ser um órgão cartorário, se preocupando só com carimbar papel. A gente lá hoje tem alma. Ontem, para você ter uma ideia, essa semana, é uma homenagem às mães funcionárias do Detran.
Tivemos o terço bizantino, um grupo enorme de servidores rezando o terço, pedindo livramento, pedindo paz, quer dizer, humanizar procedimentos, você também precisa estar bem, você precisa querer, precisa aceitar, e dentro disso é o que o Detran quer fazer com as pessoas. Isso é muito bom. A questão da humanização, eu acho que muda toda uma imagem do Detran. É a partir daí. A Ana Gleide. Que pergunta eu não fiz a você, Ana Gleide? Você eu vou teve tempo fazer. para pensar. Não, eu vou dizer assim, a pergunta que me fizeram. Que foi ontem, uma amiga chegou para mim, Aninha, você que trabalha lá no Detran, o que é esse negócio amarelo que tem na cidade? Aí eu fiquei muito feliz dela me perguntar e foi uma oportunidade de falar bastante, né? E também para Você sabe o nome dela? É Socorro. Socorro, obrigado, porque deu a oportunidade também de perguntar aqui no programa para todo mundo. A pergunta é sua, viu? E ela ainda disse assim, Aninha, eu falo tanto com meu filho, né, para não falar no celular, para dirigir com cuidado, no bebê, que ela tem filho adolescente, né? Então foi um momento que ela me perguntou que eu aproveitei para explicar toda a campanha, Nosso Cuidado Salva Vidas, e convidei também para ela divulgar e compartilhar essas boas práticas no trânsito, inclusive na casa dela, né? Com o filho. Que bom, né? É isso. Que bom, olha, eu adorei esse depoimento seu no final. Obrigado por ter vindo a esse programa. Obrigada. Tá bom? Meu caro Renan Silva, o homem que é assistente de trânsito e gerente de estatísticas e que teve uma participação brilhante na solenidade que aconteceu lá no Palácio, que me deixou realmente muito feliz de ver o seu poder de comunicação. Excelente. Que pergunta eu não fiz a você? Eu acho que é importante a gente refletir sobre o que o Detran pode fazer para que esse universo que eu citei, maior do trânsito, possa ser, de fato, incorporado na gestão pública e que nós possamos construir cidades melhores. Acho que essa é uma reflexão importante a ser feita e eu acredito que o Detran tem feito bastante coisa nesse sentido. O que é que facilita a sua vida no Detran, ou que facilita a vida do Detran, o fato de você, além de ser um técnico no assunto, você ser arquiteto e urbanista? Olha, facilita talvez nessa compreensão necessária do trânsito nesse universo maior, né? E a minha vida especificamente me facilita muito o fato de eu ter bastante liberdade para atuar dentro do órgão e ter a oportunidade de estar sempre me capacitando. O Detran Alagoas, ele é um órgão que valoriza muito a capacitação dos seus servidores e sempre dá oportunidade para que eles possam estar progredindo e contribuindo para que o trânsito, a mobilidade se desenvolva no Estado. Na sua visão, o que é mais importante? A concepção do veículo cada vez mais moderna, cada vez mais funcional, cada vez mais sozinho, o veículo funcionando por você, a mobilidade, as vias rodoviárias ampliadas ou novas urbanizações da cidade? Sem dúvida, uma remodelação das cidades é a melhor estratégia para você pensar em cidades mais humanas. Mas você citou uma coisa muito importante, que é a questão dos veículos inteligentes. Exato. Que são uma tendência no mundo inteiro. Na verdade, não são uma tendência, já são uma realidade. É uma realidade. E em breve, muito em breve, a gente pode ter quase todos os nossos carros atuais sendo substituídos por veículos super inteligentes, inclusive autônomos. Perfeitamente. Né, que certamente vão reduzir bastante o número de acidentes. É verdade. Muito obrigado por ter vindo a esse programa. Muito obrigado. Aguarde um bate-papo. Tá certo? Com certeza, estou à disposição. Meu querido Emanuel, oh, coisa boa esse Emanuel. Maravilha, Emanuel, maravilha. você é um símbolo da lei seca. Ah, que bom. Que bom você mesmo. falou pouco hoje. Falei, eu estou um pouquinho cometido de uma emoção, está aqui também, mas a voz não está favorecendo, não. Mas que pergunta Mas ela olha, fez? a aceitação da lei seca hoje na campanha Mais Amarelo. Tenho percebido que já há algum tempo que a Operação Lei Seca ela é abraçada pela população. Ela é extremamente abraçada pela população. Na Operação Lei Seca, até aqueles que estão lá sob a influência de álcool, eles não reclamam. Eles reclamam do seu carro que vai para o depósito, mas não reclamam porque foi pego, porque ali ele preservou a vida dele. E eu recordo muito claramente, uma noite dessa na Tomás Espínola, onde estava iniciando a operação, um veículo parou, até um senhor, e eu achei que ele estava esperando para eu montar a equipe, os cones. Depois que montamos os cones, ele permaneceu. E eu pedi que ele fosse embora. E ele ficou parado. E quando eu cheguei, ele estava em coma, olhando para frente e não sabia onde estava. Estava extremamente alcoolizado. Eu retirei ele do veículo, ele soprou e deu 1,88, foi o mais já alto número que pegamos. E depois, o melhor, foi que nós conduzimos na delegacia e chegou a família dele. E lá a mãe me abraçou e pediu
agradeceu por tudo, porque nós salvamos a vida dele. Então, isso é a forma de trabalhar. Gratifica. Isso é gratificante. Nós, pronto, ganha a noite, ganha o dia, e aí dá incentivo a gente praticar outras ações como essa. No mais, é só agradecer que tem saúde para a gente. Antônio Monteiro, já fiz a pergunta, não? Não, vamos lá, Antônio Monteiro. Que pergunta eu não fiz a você? Obrigado por ter vindo, viu, Emanuel, mais uma vez. Você tem carteirinha do programa. Vamos lá. Bom, eu queria colocar duas situações, tá? O primeiro ponto seria convidar todo mundo para, na próxima quinta-feira, dia 18 de maio, vai ter um fórum em Arapiraca para mostrar justamente essas pesquisas que a gente citou tanto Muito aqui bom. da questão do Hospital Geral do Agreste, tá? Então é importante, está todo mundo convidado e a gente reforça que a gente cita sempre Arapiraca, mas Arapiraca é apenas o local onde fica localizado o hospital. Né? O hospital recebe em torno de 14 cidades. Então, a gente está convocando também todos os prefeitos, todas as MTTs da região, para que a gente possa debater a questão do moto. E para fechar minha fala, eu reforço na questão de que nós somos o trânsito. Né? Não é o Detran, não é a fiscalização, não é a PRF. Claro. Cada um que está atrás do volante é o trânsito. É verdade. Cada um que está sentado no banco de trás, que deve botar o cinto, deve se comportar como trânsito. No momento que for como pedestre, é o trânsito. Então, que cada um tenha consciência de que não é a questão do policial, não é a questão da agente Detran, não é a questão dos órgãos de trânsito. E cada um tenha consciência de que tem que voltar para casa porque alguém que ele ama está esperando. Agora, eu queria alertar para um negócio idiota, completamente idiota, mas eu quero alertar. Isso acontece com quase todos os veículos, que é o famoso ponto cego. O ponto cego é um perigo nesse trânsito daqui. E há um momento, exatamente um momento, em que você não vê o carro que está do lado através do retrovisor. Nem desse lado e nem do outro lado. O que fazer? Mas o que a gente sempre coloca é agir de forma segura. Né? Agir de forma... Sim. Se você está em dúvida, não faça, não entre, Eu sempre não olho, converta, eu sempre olho. olhe mais uma vez, diminua a velocidade. A gente estava comentando mais cedo, tem um ônibus parado no ponto de ônibus, diminui a velocidade porque alguém vai atravessar. Com certeza. Se uma bola vem correndo na pista, atrás de uma bola sempre vem uma criança. Perfeito. Então agir sempre com cautela e agir sempre com cuidado. Muito obrigado. Agora estamos quase no final. Vamos lá, Ana Buarque. Que coisa boa você da educação. Vai para um bate-papo comigo só para falar sobre isso. Que bom. Tá? Dos projetos Já da educação. aceito. Já aceito, desde já. Então tá bom. Rapidinho, porque agora estamos no final. O Detran, ele tem um convênio junto com o bombeiro na formação de bombeiros mirins agentes de trânsito. Muito bom. E essa capacitação ela é feita todas as terças e quintas na sede do Detran. E o que eu sinto em falta é de perguntar verdadeiramente o que é o Maio Amarelo. O que é o Maio Amarelo? O Maio Amarelo, ele é um movimento que surgiu para sensibilizar e conscientizar a população para os altos índices de acidentes de trânsito. Muito bom. E pegando só a deixa da Ana Gleide rapidinho, as pessoas não sabem o que é o lacinho. Cara, enche meu saco. O lacinho. Como existe o laço rosa prevenindo o câncer de mama no mês de outubro, existe o laço azul prevenindo a próstata no mês de novembro. Bom. E o amarelo porque é o alerta para acidentes de trânsito. Muito bom. Eu queria fazer um convite a vocês, sem nem perguntar a nenhum dos meus pares, mas eu quero fazer a vocês, ao Detran. Eu sou conselheiro da Cruz Vermelha. Eu acho que uma aula desse porte para os voluntários da Cruz Vermelha, para fazer essa coisa, vai ser muito bom. A gente conversa sobre isso depois. Meu querido Antônio Carlos Gouveia. Geraldo, obrigadíssimo. Para mim, viu? o Cacá. Obrigadíssimo pela oportunidade de Que através é de você isso, trazer eu informação. é que agradeço. Agradecer à sociedade civil, o Detran está indo em todos os ambientes, universidades, faculdades, levando essa bandeira do Maio Amarelo, levando o laço do Maio Amarelo. Vamos sair daqui agora todos chutados para uma ação dentro do Hospital do Coração. Muito bom. Trabalhando justamente esses conceitos e dizer que o Detran de Alagoas pode fazer muito mais. A gente tem se esforçado para fazer muito, mas muito mais ainda de fazer. E qualquer pessoa que queira ter um panorama do que é o Detran de Alagoas, entre no site. E ali no site vai ver o portal da transparência. Ali tem todas as indicações de como gasta o dinheiro, como é que o recurso é aplicado, ou a remuneração de todos os servidores, qual é o perfil do que a gente sonha. E o que a gente sonha é ter um órgão transparente, de responsabilidade, mas principalmente cuidando das pessoas. Muito obrigado, meu querido Cacá Gouveia. Obrigado a vocês todos que estiveram conosco. Obrigado a vocês que estão do outro lado nos assistindo. Até a reprise desse programa e até o próximo
bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer, se ele mandou dizer que quer, tudo isso que eu falei, vocês vão assistir, porque os nossos encontros estarão marcados. Então isso é muito importante, ok? Agora eu queria fazer um convite no final do programa. Nós agora temos uma fanpage. Vocês entram no Facebook e colocam Programas do Geraldo Câmara, ok? Ali vocês vão ter os nossos programas, esse na segunda ou terça-feira já está na fanpage, automaticamente no YouTube também, vocês podem assistir por lá. E lá nós temos artigos nossos, poesias, um monte de coisa. Acesse a fanpage Programas do Geraldo Câmara, por favor. Até lá, gente, obrigado. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. O Núcleo de Promoção da Filiação é uma estrutura existente dentro do Poder Judiciário com o objetivo de fazer o reconhecimento de paternidade de filhos nascidos basicamente fora do casamento. A coleta DNA é feita de uma forma bastante simplificada. Nossos funcionários são treinados para fazer a coleta a partir da saliva. Sendo positivo, será feito o registro dele para que ele possa obter todos os direitos decorrentes da filiação. Atendemos também a uma população de mais de 80% das pessoas sem renda ou com renda inferior a um salário mínimo. E todos os procedimentos do núcleo, eles são gratuitos. Nós trabalhamos com as informações dos cartórios, trabalhamos com a demanda das escolas, buscando os alunos sem paternidade reconhecida. Temos a demanda espontânea, todas as maneiras possíveis que a gente possa promover a filiação, lá nós estaremos. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e ligue para crescer com ela.